Boa tarde, tudo bem com vocês? Espero que eu não esteja gritando, porque normalmente eu falo muito alto, então se alguém já atrapalhando alguém aí, por favor. Me apresentar um pouquinho, sou o professor Pascoaloto, sou professor da matéria mais adorada por todos vocês, acredito? Sim ou não? Sim? Olha isso, você viu? Sim? Gente, não, melhor turma disparado, que isso, gente? Eu tô acostumado a falar, pelo amor de Deus, sai professor, não aguento mais, mas o sim na matemática é maravilhoso para mim. Explicar um pouquinho para vocês o que a gente vai fazer. Eu vou falar sobre como funciona o Enem. Isso, maravilhoso, que ótimo vocês estão com um caderno. Se você quiser também pegar o celular para tirar foto à vontade, porque só não pode, tem que deixar no silencioso, né? Pelo amor de Deus, senão vou ter que vir aqui na frente. Tá, eu quero que vocês entendam o seguinte. Primeira parte, deixa eu ver. Não tá passando. Aí, obrigado. Primeira coisa, quais são... é verdade, beleza. Valeu. Quais são as matérias que mais aparecem no Enem? Então aqui, primeira, grandezas e medidas e aritmética, que é a famosa história que as pessoas contam que o Enem é basicamente regra de 3, mas 26% da prova, um quarto da prova. Depois, funções, primeiro e segundo grau, disparado primeiro grau. Depois a gente tem o quê? Geometria, estatística e probabilidade. Ali, o que mais aparece de cada uma. Por que eu estou fazendo isso? Não é aleatório. A gente vai para o Enem conhecendo a prova. Não adianta a gente partir do nada sem nunca ter visto a prova. Uma dica que eu deixo para vocês aqui peguem a prova depois, dá uma olhadinha, vê como funciona, testa para vocês verem como funciona tudo lá, tá bom? E saber o que cai é fundamental para a gente conseguir continuar aqui. Isso. Agora, vamos lá, primeira parte. 45 questões de matemática no dia de vocês, 45 de natureza, 5 horas de prova é o tempo que você tem. É isso aí que você precisa fazer, 5 horas de prova. Por que eu vou frisar nessas 5 horas de prova? O Enem não é uma corrida de 100 metros. Não é uma prova que você vai fazer o mais rápido possível na escola que você está, só porque você quer ir para o intervalo. Gente, é a prova que vale o ingresso na faculdade de vocês. Calma, paciência. E ela é uma maratona, você vai ficar cansado, saibam disso. Quem ganha o Enem não é a pessoa que faz mais rápido, é a pessoa que sabe aproveitar o tempo. Quem não souber aproveitar o tempo vai rodar. Você tem que saber fazer questão cansado. Eu vou falar para vocês real, você vai estar cansado no meio da prova e você vai ter que ter a força de vontade de falar, eu estou cansado, eu vou respirar fundo e eu vou continuar esse negócio porque vale muito para mim. Você vai estar cansado, é uma maratona. E quem ganha a maratona é quem começa mais rápido? É quem termina. Então vocês têm que terminar a prova. Essa é a parte fundamental. Vamos lá. Começando um pouquinho aqui. Vamos lá. Começando um pouquinho para a gente entender. Estou me adaptando aqui. Valeu, obrigado. Preciso que vocês tirem uma foto disso, copiem isso, qualquer coisa o mais rápido possível para eu continuar. Porque é o seguinte, rápido, bora. Conversão. Você tem que chegar no Enem e saber conversão. Tem que saber. Se não dá tempo de anotar, o amigo vai tirar foto e manda pro colega rapidão. Ou depois, se tiver um grupo do Zap aí, eu mando para ele, disponibiliza o slide, tá? Mas peguem rápido. Metro para centímetro tem que saber. Se eu estou em metro, eu vou para centímetro, eu multiplico por 100. Se eu estou em centímetro, eu vou para metro, eu divido por 100. Tem que saber isso aí, tá? Outro ponto importante, um pouquinho para aquele lado ali, centímetro cúbico, decímetro cúbico e 1 metro cúbico. Vamos lá, tem que decorar isso aqui. Uma coca de 600 ml tem quantos centímetros cúbicos? 600 centímetros cúbicos. Cada 1 ml são 1 centímetro... São não, pelo amor de Deus, né, gente? É 1 centímetro cúbico. Então lembre disso, 1 ml é 1 centímetro cúbico. Isso é fundamental. Se você pegar uma Coca-Cola de 2 litros, ela tem quantos decímetros cúbicos? Cada 1 litro é 1 decímetro cúbico. E cada 1 metro cúbico são quantos litros? 1000 litros. Lembrem disso, vai ser fundamental. Qual é o que vocês mais vão esquecer e eu preciso que vocês decorem? 1 centímetro cúbico é o quê? ml. Tem que lembrar disso e vai ser fundamental, que vai aparecer na prova. Estou me adaptando aqui a isso. Uma matéria fundamental do Enem, que matéria que é essa? Escala. O Enem vai cobrar escala. Se não pôr na prova de matemática, vai ser na prova de
Geografia. O Prof. Léo vai chegar aqui depois e vai comentar um pouquinho até com vocês disso. Vamos lá, vamos ler a questão? Um estudante de arquitetura projetou um prédio de 32 metros de altura, a ser construído em uma maquete, em papel cartão. A escala que ele vai usar é 1:50. O que significa 1:50? Uma medida no desenho, 1 equivale a 50 na realidade. Agora, não precisa ser centímetro, você pode usar aquela que você quiser. Normalmente a gente usa centímetro, beleza? Beleza. Qual que é o tamanho desse objeto na maquete? Vamos dar uma olhada? Ó, escala é sempre a medida do desenho dividido por aquilo que é real. Então, se anteriormente a minha escala era 1:50, você faz a fração 1:50 e acabou. Agora o seguinte, vamos voltar um negócio? Aquele 32 metros é real ou é desenho? Eu quero saber quem tem uma folha de papel com 32 metros. Alguém já viu aí? Uma folha, já viu, Lurian? Uma folha de papel com 32 metros? Não, né? Aquele 32 metros é o quê? Real, isso. Então, vamos para a resolução. A minha escala é 1:50, lá no cantinho. D sobre 32. O que é o D? É o desenho. E 32, que fica embaixo, é a medida real. O que eu fiz ali? Resolvi a continha do D e percebam, eu comecei a conta com a minha unidade medida em metro ou em centímetro? O real é o quê? Metro, não é? A conta sai em metro. Se eu começo com centímetro, a conta sai em centímetro. Se eu começo com metro, a conta sai em metro. Ponto. Fechou? Agora vamos para mais uma de escala. Rápido. Agora muda o seguinte, que antes eu usava escala em uma dimensão. Agora eu vou usar em quantas dimensões? 2. Eu vou começar a trabalhar com área. Vai mudar um pouquinho, mas pouca coisa. Vamos lá? Vamos ler? O arquiteto Renzo Piano exibiu a maquete da nova sede do Museu Whitney de arte americana, um prédio assimétrico que tem um vão aberto para a galeria principal, cuja medida da área é de 1.672. Qual unidade? Isso. Uma dica, sempre grifa a unidade e o valor para você saber o que você está calculando. Fechou? Fechou. Considere que a escala da maquete é 1:200. E agora, essa escala de comprimento é de área ou é de volume? Aí que está o erro. Toda vez que ele falar escala, ela é de comprimento. A não ser que ele fale para você escala superficial, ela é de área. Toda escala, por definição, ela é comprimento e é de uma dimensão. Então, se você jogar na escala direto 1:200, errou a conta e perdeu a questão. Dá uma olhada. Ó, o que era escala? É o desenho dividido por aquilo que é real. É isso, escala é desenho dividido pelo real. Só que presta atenção que aquele 1:200 não está ao quadrado? Por que eu coloquei a minha escala ao quadrado agora? Porque agora, quando eu falei de área, eu estou falando de quantas dimensões? 2 dimensões. Se eu estou falando de 2 dimensões, tem que pegar a sua escala e elevar ela ao... Agora vamos de novo. Se eu estou falando de volume, eu vou elevar o quê? Ao cubo, porque eu estou falando de 3 dimensões. Então ele vai te dar a escala superficial. Se você estiver falando de área, eleva ao quadrado. Se eu estiver falando de volume, eu elevo ela ao cubo. Fechou, matou. Aí agora, aquele 1.672 metros quadrados, desenho ou realidade? Bora. Pode responder, se está errado não tem problema, vai, bora, desenho ou realidade? Realidade, porque eu nunca vi uma folha de papel de 1.672 metros quadrados, já viram? Não, então aquilo lá é realidade. Então, a área do desenho dividido pela área real é igual à sua escala, só que ela é elevado ao... Por que é ao quadrado? Porque eu estou falando de 2 dimensões. Pronto, matou. Vai resolver a continha. E ali tem uma coisa importante. O início da minha área não era em metro quadrado? Então, a minha área final, aqui no cantinho, sai em 0,0418 metros quadrados. Aí agora que a gente vai ver um negócio rapidão. Lá do comecinho. Conversão, olha lá em cima. Metro quadrado para centímetro quadrado. Se eu estou em metro quadrado para centímetro quadrado, eu multiplico por 10 a quarta. Fechou? Fechou. Então, bora. Então, esse resultado final, eu multiplico ele por 10 a quarta. Só que você não precisa multiplicar por 10 a quarta, literalmente. É só você andar 4 casas.
Então você vai andar ali 4 casas para a direita e você chega em 418, o quê? Centímetro, matou. Qual que é o detalhe? A questão sabe que vocês vão errar a escala e vocês não vão colocar lá ao quadrado. Então vai ter uma resposta sem a resposta que está ao quadrado. E vai marcar. Tudo bem? Tudo certo até aqui? Bora pro próximo? Agora mudou um pouquinho. Agora é escala, só que agora eu estou falando de superfície. Se eu estou falando de superfície, desculpa, só que agora eu estou falando de volume. Se eu estou falando de volume, a escala está o quê? Ao cubo. Isso aí, o pessoal aqui é bom, hein? Aprende rápido. Boa, gente, isso aí. Ó, vamos ler? Um professor de matemática desenvolveu uma atividade educacional realizada aos Jogos Olímpicos e confeccionou uma maquete. E aqui ele fala o seguinte: 2.500.000 litros. Isso aí é realidade ou é desenho? Viu? Usa um pouco da interpretação de mundo, gente. Tem como isso ser desenho? Não tem como, então tem que ser real. Tá. E construiu uma maquete referente a esse valor mínimo na forma de um paralelepípedo reto retângulo com dimensões. Dane-se se é um paralelepípedo reto retângulo. Ele já deu na frente o quê? O volume, então nem preciso calcular. Ele já me deu o volume de bondade dele. Ele quer saber qual é a escala disso aí. Vamos dar uma olhada? Essa é uma questão de escala, mas ela não é tão simples. Ó, o que é escala? É aquilo que é desenho dividido por aquilo que é real. Show, obrigado. Agora vamos lá. 2.500 centímetros cúbicos. Uma coca de 600 ml tem 600 centímetros cúbicos. Então uma coca de 2 litros tem quanto? Uma coca de 2 litros não tem 2.000 ml? Concorda? Se ela tem 2.000 ml, ela tem 2.000 centímetros cúbicos. Beleza. Então se eu estou falando que o meu objeto inicial tinha 2.500 centímetros cúbicos, eu posso falar que ele tem 2,5 o quê? Litros. Show. No desenho é 2,5 e o real são 2.500.000 litros. Você vai dividir aquilo que é desenho por aquilo que é real e dá 1 para 1 milhão. O que é 1 para 1 milhão? É a escala, que é o desenho dividido por aquilo que é real. Só que tem um problema. A pergunta dele é qual é a escala. Se ele pergunta a escala, ela é linear, superficial ou volumétrica? Toda vez que ele falar só escala, ela é linear. Tudo bem? Pegaram essa ideia? Agora vamos ver. Aqui, não deu 1 para 1 milhão? Só que aquele 1 para 1 milhão está elevado ao cubo, porque ele tem 3 dimensões. Então você tem que tirar a raiz cúbica disso aí. Aí você fala, ih, professor, já era, né? Raiz cúbica agora? Faz o seguinte. Quantos zeros tem no 1 milhão? 6? 6. Você vai pegar esse valor da raiz, você vai pegar o 6, não é 6? Você vai pegar 6 e dividir pelo valor da raiz. Vamos lá, quanto que é 6 dividido por 3, que é da raiz? 2. Então a resposta é 1 para 100. Tudo bem até aqui? Eu tinha 6 zeros, eu vou pegar a quantidade de zeros e vou dividir por 3. Se eu fosse tirar a raiz quadrada, eu dividia aquela quantidade de zeros por quanto? Por 2. Fechou? Tranquilo? Beleza. Bora. Agora, unidade de medida. Vou precisar do foco de vocês. Chuva é bom, mas tá, vamos prestar atenção. Beleza? O som tá bom? Estão conseguindo me ouvir? Beleza. Ó, presta muita atenção aqui. O Enem vai precisar desse momento de atenção de vocês. Assim, pode estar atrapalhando um pouquinho a chuva, mas vamos pensar. Se a gente está na hora da prova, naquele momento, não vai ter um ventilador fazendo barulho, não vai ter alguém atrapalhando? Então a gente precisa do quê? Foco. Vamos pegar o mesmo foco agora? Vamos lá. A pessoa está aqui e eu quero que vocês foquem no final da questão. Ó, ao pesquisar, descobriu que o parâmetro que define a qualidade da imagem ou resolução pode ser considerado pela quantidade de pontos chamado pixel. Beleza? Pixel, pega essa ideia. Que a cada quadradinho de 1 centímetro de lado contido na imagem. Considere a pesquisa realizada a unidade do medido de parâmetro de qualidade. Ele quer saber o seguinte, é pixel por cada quadradinho, não é? Quanto mais pixel por quadradinho, a qualidade é maior ou pior? A qualidade é maior, concorda comigo? Então, mas agora pega essa ideia, é pixel pelo quê?
Centímetro, não é? Mas é centímetro ao? Porque eu estou falando da área. Qual a resposta? É pixel por centímetro quadrado. Porque é a quantidade de pixel pela área. Se a quantidade de pixel por área é centímetro quadrado. Acabou. Pegaram a ideia? Vamos para a próxima? Aqui. Vamos lá. Ó, pensa comigo. O que é vazão? Vazão. O que vocês entendem por vazão? É um volume dividido por um tempo. Fechou? Vazão é volume dividido por tempo. Ele falou aqui do seguinte. Ó, o fluxo de água através da superfície da membrana é diretamente proporcional. Peguem essa ideia. Diretamente. Tudo que é diretamente está em cima da fração. Tudo que é inversamente está embaixo. Fechou? Fechou. Diretamente proporcional a vazão e inversamente proporcional à área. A área tem quantas dimensões? Uma, duas ou três? Bora, duas. Isso, show, duas. Então, se é inversamente, está em cima ou está embaixo? Embaixo, boa. E se eu estou medindo área, isso está ao quadrado, não está? Aonde tem centímetro quadrado embaixo aqui? Na A, na B, na C, na D ou na E? Pronto. Acabou a questão. É isso. Difícil? Agora, eu posso errar essa questão? O Enem tem o TRI. Você perdeu uma questão fácil, atrapalha toda a sua prova. Então essas questões você tem que acertar. Fechou? Bora! Aqui, desconto. Vai ter desconto no Enem? Sim ou não? Com certeza. Porcentagem, desconto, escala, toda a prova. Vamos lá. Num dia de promoção, no supermercado, alguém já viu alguma coisa dessa no mercado aí? Eu compro 5 e eu levo 6. Eu pago 5 e eu levo 10. Já viram esse tipo de coisa? O Enem quer saber o seguinte: qual é o desconto que você ganha nisso aqui? Vamos lá. Eu vou pagar 5 e eu vou levar 9. Eu vou pagar 8 e... Desculpa, eu vou levar 8 e vou pagar 7. Aí você fala, eu vou ganhar desconto? Sim. Porque concorda que eu estou levando mais produtos do que eu estou pagando? Agora o detalhe é, como que eu calculo esse desconto? Parece que é meio óbvio, mas na hora da conta eu garanto que você vai ficar, tá, como que a gente faz? Quanto custa o produto? Ele falou? Olha o enunciado, ele falou em algum momento quanto custa? Dica de prova, se ele não falar quanto custa, coloca o produto valendo 100, porque fica mais fácil de você fazer a conta. Vamos lá? Se eu vou pagar 8 e eu vou levar 9, quanto que eu vou gastar, se cada um vale 100? Vamos, quanto que eu vou levar? 800, show! Então, admita 100 para cada um. Agora vamos para a conta, calma. Eu vou aqui pensar no seguinte, eu tenho que fazer a seguinte divisão. Só vou falar uma coisinha para vocês. Aquele númerozinho que é 908, eu acabei invertendo ele sem querer. Então é 800 dividido por 9 e 700 dividido por 8, tudo bem? Ok? Só toma cuidado com isso aí. Então, na verdade, não é 900 dividido por 8, é 800 dividido por... Por que 800 dividido por 9? Porque eu paguei 800 e eu levei quantos produtos? 9. Então, beleza. Então, se eu paguei 800 e eu vou dividir por 9, é como se na minha conta o final dessa resposta fosse 88,88. Agora, vamos pensar. Qual que era o valor inicial do meu produto? 100. Olha, calma. Voltou. 100. Só que quando eu fiz a divisão de 800 dividido por 9, o que eu descobri? Quanto que eu paguei? Em cada um, concorda comigo? Se ele custava 100 e agora eu descobri que ele vale 88,88, quanto que foi o meu desconto? 100 menos 88,88. Show? Show? Então eu tenho um desconto de 11,12%. Agora, e no segundo caso? Que é aqui.
eu levei 7. E eu paguei quanto? Desculpa, eu levei 8 e paguei quanto? Agora que vem um detalhe. Até eu me confundi. Você percebe que ele inverte o valor? Percebe que na primeira frase tá, paguei 8 e levei 9, e na segunda tá o quê? Levei 8 e paguei? Essa troca não é de bobeira, é intencional para que você leia rápido e você copie a mesma informação que está em cima. Você leu rápido isso aqui, a chance de você confundir é muito rápido. Então, muito cuidado. Vamos de novo? Agora, continuando. Se eu paguei, de novo, lembra que tem que trocar ali embaixo? É como se fosse 700 dividido por quanto? Por 8, obrigado. 700 dividido por 8, dá quanto? 87,5. Quanto que eu tinha pagado no produto? Quanto, gente? 100. Se agora ele custa 87,5, quanto foi meu desconto? 12. Tá, mas por que eu peguei 100? Porque se meu valor inicial é 100, para calcular a porcentagem fica muito mais fácil. É só subtrair. Eu fico com 11,12 do primeiro e o segundo desconto de 12,5. Qual das alternativas que a gente fica agora? A opção D. Uma dica muito importante. Toda vez que você estiver fazendo essas contas, quando você levar menos produtos, desculpa, quando você levar mais produtos, igual eu fiz ali, na segunda concorda que eu levei 8 e paguei 7? E na de cima eu não levo 9 e pago 8? Aquela que tem menor quantidade de elementos, sempre dará mais desconto. Então, é uma ideia que você pode ter na hora da prova. Quanto menor a quantidade de elementos que você tem, mais desconto você vai ter na conta. Sempre essa ideia. Tudo bem? Tá. Tudo bem até aqui? De boa? Então vamos só revisar um pouquinho rápido. Vamos lá. Quando eu estou falando de escala, o que é escala? Bora. O que é escala? Vai, sem olhar. Vamos lembrar. É aquilo que é desenho dividido por aquilo que é boa. Agora vamos pensar de novo. Se ele fala escala para mim e eu estou trabalhando com superfície, aquela escala que ele me deu é superficial? Não, aquela escala é linear, fechou? Para eu trabalhar com algo superficial, eu tenho que pegar aquilo e elevar ao quê? Ao quadrado, ao cubo, à quarta? Ao quadrado. E se for volume? Ao cubo. Show, é isso que a gente precisa. Vamos lá. Aqui, mais uma questão fácil, rápida, mas tem que tomar muito cuidado, porque você pode perder. E se você perder esse tipo de questão, aonde que vai dar problema? Uma coisinha chamada TRI. O Enem, se você perde esse tipo de questão, ele entende que todas as difíceis que você marcou, você fez o quê? Chutou. Aí você perdeu isso aqui, aquela questão que você passou 10 minutos da prova, às vezes, resolvendo, o que você ia ganhar uma pontuação alta, você vai ganhar menos. Então, e como que eu identifico no Enem uma questão que é fácil? Porque concorda que você não vai ter tempo? Normalmente, quanto menor o enunciado, a questão é mais fácil. Então, concorda que você vai dar uma folheada na prova ali antes? Você identificou enunciado curto, é aquela que você tem que fazer, porque a questão ela é mais fácil. Fechou? Vamos ler? Quanto é 1.000 trilhões vezes infinito? É uma questão da Paula Toller, chamada 8 anos, e a pergunta dele é o seguinte: o trecho da canção 8 anos de Paula Toller foi apresentado por um professor de matemática a um grupo de 5 alunos. Isso é importante para a questão? Não, mas ele vai tentar enrolar você. Em seguida, o professor solicitou que cada aluno apresentasse uma expressão matemática que traduzisse os versos. Qual a resposta? Você fala, pô, professor, 1.000 trilhões, fácil. Só que nessa pegadinha da base 10 é onde ele derruba vocês. Olha lá, quanto é 1.000 trilhões? 1.000 é 10 ao cubo, milhão, 10 à sexta, bilhão, 10 à nona, trilhão, 10 elevado a 12. Se eu estou falando de 1.000 trilhões, eu estou falando de 10 ao quadrado, 10 ao cubo, que é 1.000, vezes 10 elevado a 12, que é bilhão. O que acontece quando eu multiplico isso aqui? Eu multiplico o expoente ou somo o expoente? Pronto, matou. Então eu estou falando de 10 elevado a 15 vezes o infinito. Acabou a questão. Agora, é uma questão fácil? Demais, muito. Agora, vamos falar a verdade? Qual a chance de você se confundir nisso aí? Nessa brincadeirinha do zero, não é grande?
Agora, por mais que seja fácil, a questão fácil é a questão que você tem que tomar muito cuidado. Se você perde isso aqui e você bobeia, toda questão que tiver qualquer potenciação, a nota que era alta vai cair. Isso daqui você pode errar na prova? Então, muito cuidado, 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 cuidado. Não pode perder esse tipo de questão. João, como está o tempo aí? Acabou? Gente, eu vou voltar daqui a pouco. Igual o Sérgio falou, vai ter um tempinho a mais de matemática. Eu volto e eu continuo de onde eu parei, tá bom? Só para terminar, o que é escala? Desenho dividido pelo quê? Show, obrigado. Vamos lá. Quem que vai entrar agora? Ed!